Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Trago o meu abraço do Centro Espírita Amor à Verdade aos irmãos do Grupo Espírita Missionários da Luz. E nós vamos desenvolver o tema Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. É um trecho do Livro dos Espíritos, né, que são questões feitas por Kardec, né? Nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele é composto de perguntas, né, feitas por Kardec, e os espíritos responsáveis pela codificação nos respondem. Bom, nós quando falamos de faculdades morais e intelectuais no homem, estamos nos referindo a algo intrínseco ao homem, ou seja, é uma característica do ser espiritual que somos. Porque nós sabemos hoje, pela doutrina espírita, que nós somos espíritos reencarnados no corpo físico, que estamos passando por experiências necessárias, né, para o nosso progresso. E essas características são inerentes à nossa essência espiritual. Né? Eu busquei no dicionário uma definição do conceito de moral e de intelecto. Então, moral seria um conjunto de valores e de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade, de uma cultura. Então, são esses conjuntos de valores, né, que desenvolvem o senso de moral. E isso varia de acordo com determinadas culturas, né, de acordo com determinadas sociedades, mas nós temos uma linha, né, um eixo da moral, né, que ele fala aqui depois, que são os princípios de uma sociedade e que se determinou como verdade. Então, o que é aquela verdade, né, naquele momento, dentro daquele contexto social? Por exemplo, a lei de amor ao próximo é uma verdade que o cristianismo coloca. É um conceito moral, a prática do amor. Bom, o intelecto é uma faculdade ou atividade pensante, inerente à condição humana, inteligência e entendimento. Já a intelectualidade, né, é algo também intrínseco ao espírito, né, que nos faz distinguir até o bem do mal. Kardec tem uma citação no Livro dos Espíritos que fala, né, que através da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, nós poderemos desenvolver o que é bom e o que não tão bom para cada um de nós. Bom, esta reflexão, né, toda sobre a condição do que é moral e do que não é, está na questão 361, né, na questão 361 nós podemos ver, deixa eu pegar aqui, para que a gente possa refletir em cima da proposta das questões, né, feita por Kardec. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Aí ele responde, são os espíritos neles encarnados. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, a origem dessas qualidades boas ou mais estão intrínsecas ao homem, como eu falei, né? E o Kardec, ele vai mais a fundo nessa questão quando ele nos traz uma escala espírita, né? Essa escala espírita, ela nos mostra os vários graus de evolução dos espíritos, né? Sejam encarnados ou desencarnados. Então, nós temos aqui, na questão número 100, né? Ele fala um pouquinho dessa escala, que é muito interessante. Ele coloca aqui, ó, escala espírita. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. E aí Kardec faz uma classificação, né, que é didática, mas que é importante para nós, para que nós possamos ver como é que é o grau evolutivo de cada um, de acordo com as características morais ou intelectuais, né? E essas duas características elas têm que se desenvolver, mas elas passam por graus. Então Kardec coloca aqui, por exemplo, uma característica interessante, né? Que ele fala assim, ó, terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Ele faz uma classificação. Na terceira ordem, ele coloca os espíritos imperfeitos. Aí ele faz uma pequena definição, ele coloca aqui, ó, nos espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito.
propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, nos espíritos imperfeitos, né, o grau mais inferior da escala. Aí ele coloca aqui espíritos impuros, coloca espíritos levianos dentro dessa escala, né? Pseudo-sábios, espíritos neutros, batedores ou perturbadores. Então são vários tipos de espíritos, né, que ainda não conseguiram alcançar um grau evolutivo, uma moralidade, vamos dizer assim. Bom, na segunda ordem ele já coloca os espíritos que já estão num grau um pouco acima, um pouco mais à frente, né? Que seria os bons espíritos. Que aí ele fala que é a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Então aqui já há um grau acima, né? Os espíritos já estão mais propensos ao bem. Aí ele coloca aqui, ó, quinta classe, espíritos benévolos, depois espíritos sábios, né? Espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Então, né, a gente vê que é uma gradação também. E na primeira ordem, que seriam os espíritos puros, que nenhuma influência da matéria existe sobre eles, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, aqui ele já chegou num grau de moralidade bem acima, né? E é interessante que nós possamos refletir que o espírito passa por essa escala, né, por esses graus evolutivos, e que para que isso ocorra, existe todo um planejamento reencarnatório, muitas vezes, para que o espírito consiga alcançar essa melhora. Então, por exemplo, nas obras de Chico Xavier, né, André Luiz mostra, no livro Missionários da Luz, o planejamento reencarnatório de alguns espíritos, né? Nós temos aquele clássico, o caso do Segismundo, onde ele precisou retornar a uma determinada família, onde ele tinha débitos, né, do passado, e que ele precisava acertar, resgatar esses débitos junto àquele que seria seu pai, a sua mãe, e ele até resiste um pouco a esse retorno. Mas ele teria que passar por aquelas experiências que seriam necessárias para o seu progresso moral e intelectual, para que ele conseguisse ascender nessa escala. E até ele precisou perdoar, né, que houvesse o perdão para que ele conseguisse ascender um pouco mais nessa escala evolutiva. E aqui no livro Missionários da Luz, tem um caso aqui, né, de um espírito que ele se aproxima do mentor Manassés para que ele procure o molde do seu corpo físico, que também foi planejado de acordo com essas necessidades. Ele chega e fala assim, ó, aproximando-se dos pavilhões de desenho, esses pavilhões de desenho onde são desenhados os moldes do corpo físico de cada um, né? Onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns. Foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. Então, ele estava há 15 anos no plano espiritual e precisava voltar ao plano físico para quitar determinadas contas. E ele foi buscar o planejamento dele, reencarnatório, do corpo físico dele. Aí ele continua aqui. Pode me informar se o meu modelo está pronto, o meu modelo do corpo físico está pronto? O espírito pergunta, né, o seu mentor. Aí ele fala, creio que poderá procurá-lo amanhã. Tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos orientadores sobre o defeito na perna. Então, esse espírito ele vai precisar vir com um defeito na perna para ver se ele consegue vencer determinadas tentações, superar determinados obstáculos que ele não havia conseguido na encarnação anterior. Certamente lutará você com grande dificuldade nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Quer dizer, então ele intuitivamente ele estava com essa noção de que aquele defeito iria ajudá-lo. Assim como ele veio com esse defeito na perna, poderia vir com uma determinada enfermidade, uma outra deformidade, né, física qualquer,
né? E até limitações sociais, né? O meio onde ele iria nascer, e isso tudo faz parte de todo um planejamento. E é interessante, né, que nós podemos ver também nas obras, né, do Chico e do Divaldo, um alerta assim, muito interessante, né? Porque, né, nós sabemos que determinados espíritos vêm com uma programação, né, todos nós viemos com uma determinada programação reencarnatória, podemos dizer assim, e aqueles que conseguem alcançar essas metas são chamados até de completista. Está no livro Nosso Lar, que fala do completista, é aquele que consegue realizar grande parte daquilo que foi programado, né? Que consegue alcançar essa evolução moral, aproveitar a encarnação para essa melhora moral e intelectual. E, mas só que os amigos espirituais, né, através, como eu falei, dos médios Chico Xavier, André Luiz, nos mostra, por exemplo, no livro Os Mensageiros, né, que é um livro também muito interessante, que mostra programações reencarnatórias com os médiuns, que infelizmente, ao chegarem aqui, não conseguem cumprir aquela programação reencarnatória para a prática mediúnica. Ou até conseguem praticar, mas de uma forma totalmente equivocada, se deixando levar pela vaidade, né, pelo orgulho, por interesses materiais, usando a mediunidade, né, de uma forma equivocada. E muitas vezes isso se dá porque a gente sabe pela falta de estudo, né, por não conseguir chegar a uma instituição espírita que o ajude nesse sentido de para que ele possa educar a sua mediunidade. E alguns até chegam, conseguem, mas por uma questão intrínseca do espírito, ele não consegue praticar a mediunidade de uma forma equilibrada. E aí, mais recente, né, o próprio Divaldo, no livro Tormentos da Obsessão, através de Manuel Filomeno de Miranda, nos mostra, né, que um alerta para todos nós, né, que alguns espíritas e alguns religiosos estão chegando no plano espiritual em condições difíceis, né, porque não estão conseguindo praticar a lei de amor, de justiça e caridade que Jesus deixou para nós, que a doutrina espírita vem reforçar, né, para nós também. Né? E isso também se dá muitas vezes por uma negligência, por uma dificuldade de vivenciar, né, os ensinamentos, por uma dificuldade de vivenciar tudo aquilo que foi trazido pelo Cristo, que é um roteiro para todos nós, né? É um roteiro de vida para todos nós. Bom, então esse alerta, né, nos mostra que nós precisamos estar atentos, né, ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado com esse aspecto moral e intelectual, e como estamos desenvolvendo, né, essa moralidade, né? Precisamos ter cuidado com o uso do nosso livre-arbítrio, que Kardec também, no Livro dos Espíritos, fala sobre a questão do livre-arbítrio, que é algo assim muito interessante, né? Porque se nós não usarmos bem o livre-arbítrio, nós vamos ficar estacionados, ou então vamos ficar numa situação espiritual difícil. E aqui, no próprio Livro dos Espíritos, né, ele fazendo dando continuidade ao estudo dessa questão da escala espírita, ele fala da progressão dos espíritos, que é algo muito interessante. Ó. Ele cita aqui, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza, como eu falei, é intrínseco ao espírito, né? Ou são eles mesmos que se melhoram? É algo intrínseco, é uma conquista, mas depende do esforço de cada um. Ele fala assim, ó, são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, nós precisamos ter essa consciência de que depende de cada um de nós esse esforço de melhora, de mudança, para que a gente possa ascender a uma condição espiritual melhor. Né? E para que não aconteça como foi falado, né? Como foi mostrado em algumas obras, já tem trazido essa revelação para nós, de espíritos que chegam lá no plano espiritual numa condição difícil. Aí ele continua aqui na questão 115. Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí fala, não, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. E como é que nós vamos conseguir alcançar, né, esse conhecimento da verdade, né?
Aí nós temos um recurso que nós temos que procurar valorizar, né? Que está também na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a questão do autoconhecimento, né? Essa questão, Kardec faz uma pergunta muito interessante, né, aos espíritos, que é assim, ó: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então Kardec faz essa indagação. Aí é Santo Agostinho que responde, ó: um sábio da antiguidade disse: conhece a ti mesmo. Aí Kardec continua questionando: ó, concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho vai colocar aqui na resposta que o meio uma técnica que ele utilizou foi a de procurar fazer um balanço diário, né, do dia, né, no final de cada dia fazer um balanço. E hoje algumas técnicas de psicoterapia, né, de terapias, onde você pode usar, por exemplo, até você anotar numa agenda sobre como foi o seu dia, né, algumas reflexões sobre aquele dia, para que a gente possa depois dar uma olhada como é que foi o nosso dia, né? Então, são recursos que a espiritualidade recomenda, esse balanço diário, né? Aí ele coloca aqui, ó: no fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha só, aí entra um outro passo mais à frente, que é a importância da reforma íntima. Porque o primeiro passo é identificar, perceber o que precisa ser melhorado. A partir do momento que nós identificamos, nós precisamos fazer um trabalho de reforma. E toda reforma, ela é difícil, é algo assim que exige esforço, né? Você saber exatamente como fazer essa reforma, né, interna. Mas a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, nós tenhamos esse autoconhecimento, fica um pouco mais fácil. Aí ele continua numa indagação aqui que é muito interessante, né? Que ele fala assim: o conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual, certo? Direis, como há alguém de julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Aí, quer dizer, esse aqui, o que acontece para que haja essa ilusão, são mecanismos de defesa do ego, que nós utilizamos, né, uma defesa que a psicanálise coloca, né, a psicologia tem estudado sobre isso, que são mecanismos que tendem a tentar preservar o ego, o nosso eu, nos mostrando que o erro não está em nós. Então nós projetamos esse erro no outro, nas circunstâncias, muitas vezes. Por exemplo, a projeção, né? Por exemplo, a racionalização. Né? Quando a gente fala da intelectualidade, o intelecto ele desenvolve um mecanismo de defesa chamado racionalização, onde nós tentamos sempre ter uma desculpa, racional para os nossos erros, para nossas dificuldades. E isso é algo muito ruim, né? E muitas vezes, para superar isso, nós vamos precisar de ajuda. Né? Nós vamos precisar muitas vezes até nos submeter a um processo terapêutico, de psicoterapia, de buscar profissionais, ou até mesmo dentro da própria casa espírita, passar por um acolhimento fraterno, né? E sem levar em conta que muitas vezes por trás desses mecanismos de defesa do ego, existem processos obsessivos, né? Irmãos do plano espiritual querendo impedir ou dificultar o nosso progresso, a nossa melhora, e ficam ali criando todo esse mecanismo, né, escapista, que é algo muito prejudicial para nós. Né? E a Joana de Ângeles, né, na obra dela, é muito interessante, né, a obra da Joana, porque a Joana ela no plano espiritual, ela desenvolve estudos, né, no campo da psicologia, né, da chamada psicologia transpessoal, que leva em conta o fator espiritual na análise das nossas dificuldades, que é um diferencial importante, que é chamada quarta força da psicologia, né, psicologia transpessoal, onde se leva em conta, como eu falei, a questão da própria reencarnação, né, a questão da influenciação espiritual sobre nós, a importância do autoconhecimento, né,
de se buscar o desenvolvimento da moralidade, do próprio desenvolvimento da intelectualidade também, mas focada para quê? Para a nossa melhora interna, né? E a Joana de Ângeles fala aqui que somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro, ou seja, para dentro de si mesmo, e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-la. Então, só mesmo esse olhar para dentro de nós é que nos vai ajudar a saber como agir, em que direção, né? Até saber utilizar o nosso livre-arbítrio. É a chamada reflexão, é parar um pouquinho quando a gente está diante de alguma situação, de algum sofrimento, né? Uma situação muito complicada, para, reflita. E a doutrina espírita também nos remete, nos orienta no sentido assim de buscar realizar uma prece, né? A meditação. A Joana de Ângeles trabalha muito com a técnica de meditação, tem até uma técnica chamada visualização terapêutica, que o Divaldo utiliza, né? Inspirado pela Joana, como ela é mentora dele. Então, ele utiliza essa técnica muito interessante, onde através de palavras serenas, de uma música tranquila, nós vamos deixando o nosso campo mental ser impregnado por essas vibrações, por essas orientações do plano espiritual. Isso é muito importante para nós no nosso dia a dia. Como eu falei, né? Existe um planejamento reencarnatório, né? Os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores estão junto a nós, procurando nos ajudar, né? Todos nós vamos ter que passar por provas, por expiações muitas vezes difíceis, particularmente nesses tempos aí de pandemia, né? Onde infelizmente nós temos visto muitos irmãos e irmãs perdendo entes queridos, né? Ou então adquirindo a própria enfermidade. E nesse momento, mais do que nunca, é necessário a busca do desenvolvimento desses valores espirituais, né? Da moral, do intelecto. E a doutrina espírita, ela nos ajuda nesse sentido, né? Ela nos dá os instrumentos, os recursos para isso, né? Então, é que nós possamos utilizar esses recursos. A Joana continua aqui, ó. Trata-se essa tarefa de um desafio, olha só, um desafio que exige intenção lúcida até criar o hábito da interiorização, partindo da reflexão para um mergulho no oceano do si mesmo. Daí retirando as pérolas preciosas da harmonia e da plenitude, indispensáveis à vivência real do ser pensante. Então, através desse exercício, nós vamos buscar o desenvolvimento dessas potencialidades que todos nós trazemos, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Somos herdeiros de Deus e trazemos em nós, muitas vezes em estados latentes, essa potencialidade espiritual, né? Mas ela precisa ser conscientizada, ela precisa ser desenvolvida, né? Através da consciência lúcida e desperta, como a Joana fala. Ela continua aqui, ó. Trata-se de uma experiência urgente, né? Um pouco desagradável no início, porque nós vamos identificar em nós, primeiro, o lado sombrio, né? Aquilo que muitas vezes nós não queremos aceitar em nós. E aos poucos, com o exercício, né, nós vamos chegando a camadas mais desenvolvidas do nosso psiquismo, né, através desses exercícios. Interiorizar-se cada vez mais sem perder o contato com o mundo físico e social. Deve ser a proposta equilibrada de quem deseja realizar-se no encontro com os valores legítimos da existência. Né? Esses valores, que valores são esses? São os valores morais, que nós precisamos desenvolver em nós e que Jesus veio trazer para nós também, né? Como Jesus é nosso guia e modelo, ele é a referência. Jesus já chegou nesse patamar de espírito puro, evoluído, né? Deixando para nós um roteiro. Claro, nós não vamos conseguir chegar, né, nessa condição de uma hora para outra, né? É um trabalho, isso é até um alerta, né, que nós precisamos fazer, porque muitos irmãos, né, irmãs começam a fazer esse trabalho de busca espiritual, né, do desenvolvimento da moral, do intelecto, e acaba muitas vezes desanimando, porque não conseguem um resultado imediato. Mas nós sabemos, né, como a escala espírita nos mostra, que é um trabalho gradual, gradativo, que vai demorar anos, né, para que ele possa ser concretizado, e às vezes várias encarnações. Claro que nós temos que fazer o possível para acelerar esse processo, para não deixá-lo ficar prorrogado por muito tempo,
né? Porque com isso nós estamos adiando a nossa própria felicidade e estamos também nos libertando do sofrimento. Mas é um esforço constante que precisamos fazer e tentar procurar acelerar ao máximo esse desenvolvimento, utilizando essas técnicas, esses recursos, né? Por exemplo, essa questão do livre-arbítrio é algo assim muito interessante, né? Porque através do mau uso do livre-arbítrio, nós muitas vezes nos comprometemos muito, né? E acabamos perdendo até a própria evolução, a possibilidade de evolução daquela encarnação. E todos nós temos o livre-arbítrio, né? E para que o livre-arbítrio ele seja utilizado de uma forma adequada, nós precisamos estar conscientes de nós mesmos, né? Das nossas tendências, das nossas necessidades. E buscar ajuda. Isso é algo assim que a Casa Espírita oferece, né? Uma possibilidade. Nesses tempos de pandemia, não está tendo muitas vezes o atendimento presencial, mas nós temos a possibilidade vamos dizer assim, do atendimento online, às vezes, né? Muitas vezes. E muitas vezes precisamos um dos outros, né? Nesse processo de melhora. Bom, nós temos Jesus como modelo, precisamos cultivar o amor que ele nos deixou no seu Evangelho, né? É um desafio, e hoje, graças à possibilidade da doutrina espírita como terceira revelação, nós podemos fazer uma leitura do Evangelho dentro de uma visão mais assim atual, né? Utilizando os recursos da ciência, e isso para nós, né, é uma grande oportunidade que nos está sendo dada, né? No sentido de que nós poderemos utilizar, por exemplo, o conceito de reencarnação, entender, né, que nós viemos de várias existências e que hoje a própria reencarnação ela já está sendo provada pela ciência, através das experiências de TVP, né, terapias de vidas passadas, né, e a reencarnação ela está citada no próprio Evangelho, né? Jesus cita de uma forma indireta, mas existem citações, né, dizendo, por exemplo, que João Batista seria o Elias reencarnado, né, e que será necessário nascer de novo para que possas evoluir. Então, são os conceitos que Jesus fala sobre a pluralidade das existências, de mundos habitados. Ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, hoje, o Espiritismo ele vem confirmar muitas questões que o Cristo deixou para nós. E que hoje, graças, né, à terceira revelação, nós temos essa grande oportunidade. E o trabalho começa dentro de nós. Esse trabalho, né, do desenvolvimento moral e espiritual, ele começa dentro de nós. Tá? Então eu agradeço essa oportunidade que está sendo dada, né? E que Deus nos dê força e sabedoria para que nós possamos aproveitar esta reencarnação para alcançarmos esse progresso, essa nossa melhora espiritual. Tá? Muito obrigado a todos.